Meus amigos, a situação é totalmente pesada, tá? Sobre a morte do Charlie Kirk. As imagens que estamos a ver são novas imagens divulgadas, onde mostram que o atirador estava no telhado, a uma distância mais ou menos de 200 metros, de 180 a 200 metros do telhado, o local onde Charlie Kirk estava. E este atirador, depois de disparar, ele pulou o telhado. Ele pulou o telhado e ele caminhou meio que parece sentir dor na perna, né? Porque ele pulou. E depois de alguns metros, ele abandonou o rifle. Thank you, Governor. Bo Mason, Commissioner for the Utah Department of Public Safety. Upper building, he's going to come out on the right, moves to this far right corner. As he does, he's going to climb off the edge and then drop down to the ground. As he did that, he left some palm impressions. There's some smudges in some places we're looking to collect DNA. There's a shoe imprint where we believe the suspect. Mas até agora ainda não prenderam este atirador. Até agora que estou a gravar este vídeo. Não sei se o fato vai se atualizar daqui a pouco. O Chris acabou de dizer, parece que sim, porque realmente temos uma notícia de última hora. O presidente Trump, em uma entrevista à Fox News agora há pouco, e acredito que a entrevista ainda está acontecendo, disse o seguinte: acho que, com um alto grau de certeza, nós o pegamos. Ontem à noite, todas aquelas novas informações foram divulgadas. Aquelas fotos aprimoradas nos disseram, mostrando o suspeito, mostrando aquela roupa característica, mostrando ele fugindo pelo telhado. Então talvez isso tenha ajudado de alguma forma. Veja, o governador aqui em Utah disse que eles não poderiam fazer o trabalho deles sem a ajuda do público. Houve grandes apelos para a ajuda do público. Havia uma recompensa de $100 mil. Fomos informados de que eles realmente receberam cerca de 7 mil denúncias do público. Então isso, durante o dia de ontem, à medida que divulgaram mais informações, à medida que divulgaram mais imagens, isso talvez seja o que retomamos essa investigação e chegamos ao que o presidente diz ser uma pessoa sob custódia. No entanto, publicaram a fotografia do atirador, ou o suposto atirador, porque muitos acreditam que o verdadeiro atirador mesmo não vamos encontrar. Você acha que foi por acaso o grupo que quis eliminar o norte-americano jovem fazer isso na véspera do dia 11 do mês 9? Eu acho que a data não é por acaso, eu acho que o local não é por acaso, eu acho que tudo isso foi minuciosamente pensado, ok? Fazer isso na frente de todo mundo. Esses caras que gostam de eliminar oponentes, às vezes o que eles fazem? Eles botam uma açúcar mascavo no café do cara, o cara bate as botas, mas aparece como um infarto do miocárdio e fica assim, poxa, que pena, era tão jovem, acabou tendo infarto e nos deixou. Não, os caras quiseram fazer isso na frente de todo mundo, na luz do dia, para mandar um recado. O cara tinha um nível de qualificação que você não faz ideia. Não foi qualquer pessoa. Foi um cara altamente qualificado. Isso mostra que foi um trabalho muito pensado, foi um trabalho completamente ali com pessoas do alto escalão do poder e foi um trabalho feito ali por profissionais de alto nível. Muito provavelmente, esse cara que fez esse disparo nunca vai ser encontrado. E se encontrarem alguém, você pode ter certeza que é um cara falso. E outra coisa, o tipo de rifle encontrado chama atenção. E Donald Trump declarou a guerra contra o sistema que tentou lhe matar, que matou Charlie Kirk. Há anos, pessoas da extrema esquerda têm comparado americanos exemplares como Charlie a nazistas e aos piores criminosos e assassinos em massa do mundo. Esse tipo de discurso é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos presenciando em nosso país atualmente. Minha administração irá localizar todos aqueles que contribuíram para essa atrocidade e outras formas de violência política. Quem matou Charlie Kirk?
muitos querem saber. Os estudantes chorando, estudantes unidos, orando. Quando o sistema pensou que calou Charlie, até o Donald Trump falou isso. A voz do Charlie vai gritar mais alto, vai gritar. Inclusive, vários alunos, ou então vários estudantes unidos, chorando, mostrando a dor, e eles vão levar esse legado. Hoje, milhares de estudantes se reuniram nas universidades dos Estados Unidos para orar pela vida de Charlie Kirk. Onde pensaram que seria o fim, nasceu um movimento ainda mais forte. Tentaram silenciar Charlie por uma bala, mas sua voz não se calou. Ao contrário, ela incendiou corações. Ele defendia a fé cristã, a família, a liberdade, a vida e a verdade de Deus contra um sistema que tenta impor silêncio e globalismo. E agora, ao ver esses jovens de mãos dadas, orando, chorando, clamando, entendemos, ninguém pode calar a voz da verdade, ninguém pode matar o Espírito Santo. O inimigo pensou que venceu, mas o que vemos é um despertar. Embora que tinha muita gente que estavam felizes, mesmo na hora da morte do Charlie Kirk, tinha pessoas felizes, comemorando. Olha isso, felizes comemorando na hora do disparo. Depois da hora do disparo, muita gente comemorando, até mesmo jornalistas. Existem jornalistas neste momento que estão a ser expulsos pela obrigação do povo e obrigação do governo. Briga em todos os cantos dos Estados da América. Muitos ativistas, muitos caras de direita estão a mandar mensagem. E não podemos esquecer que geralmente os políticos de direita estão a sofrer ataques no mundo todo. Os políticos de direita são mortos. Na Colômbia, um político pré-candidato morto a tiro. Donald Trump quase morreu também. Agora Charlie Kirk, que chegou em um nível de ser praticamente um porta-voz da Casa Branca, morto também a tiro. Quem fez isso com Charlie Kirk? Neste momento, o luto é forte nos Estados da América. O nervosismo subiu, a tensão política subiu nos Estados da América. Eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos e eu nunca vi o país nessa vibração de tristeza igual está hoje. Os Estados Unidos está em luto total. O que aconteceu ontem foi uma tragédia muito lamentável que aconteceu com um americano que estava em um discurso colocando suas ideias, e porque ele colocou suas ideias, eliminaram ele. Aqui no Brasil soubemos o que está acontecendo com o Bolsonaro e o que está acontecendo com muitos políticos de direita. Soubemos muito bem, nem preciso falar. Estamos a observar que esse sistema está pesado. Que Deus cuida. O Nicolas, um deputado muito famoso, jovem, de direita, que Deus lhe proteja. Muitos estão a comparar a fama e a autoridade do Kirk com o sucesso do Nicolas. E nós soubemos que há muito ódio contra esse jovem Nicolas. Soubemos muito bem. A mente brilhante, inteligente, um cara que parece ter um futuro, sinceramente, muito forte para essa nação. Será que não vão querer encurtar esse futuro? Que Deus proteja o Nicolas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas mais brilhantes que vi no Kirk é que ele não sentia vergonha da sua fé. É que ele amava mesmo Jesus. Ele não tinha vergonha de falar da fé, de falar da salvação, de falar do Senhor Jesus Cristo. Você é cristão por acaso? Muito, muito mesmo. Tipo, por que exatamente? Bem, então você realmente acredita que a Bíblia é, de fato, um livro real e verdadeiro? Sim, eu acredito que a Bíblia é verdadeira e real. Por quê? Bem, eu poderia te dar uma resposta técnica. Nunca houve uma descoberta arqueológica que contradissesse a veracidade da Bíblia. E claro, a sabedoria. Não existe uma verdade da Bíblia que, se você aplicar à sua vida não melhore de forma dramática. E por fim, temos o relato mais preciso, transparente e historicamente robusto que se pode ter sobre a figura mais importante que já viveu na história do mundo, Jesus de Nazaré. E a ressurreição é o ponto central da minha crença de que Jesus realmente ressuscitou para que pudéssemos viver, que torna a mitologia cristã real. Então, isso não é mitologia, mas sim teologia. Se Gênesis 1:1 e a ressurreição são verdadeiros, qualquer coisa na Bíblia é possível. Você está diante do maior milagre. O maior milagre é a criação. E depois o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. E eu digo, como você sabe que Jesus ressuscitou dos mortos? Bem, me mostre outro relato histórico em que tantas pessoas morreram voluntariamente, de forma brutal, por uma mentira.
Todas as pessoas ao redor dele tinham tudo a perder. E mesmo assim foram até a morte, de Paulo a Pedro, até o meio-irmão Tiago, afirmando que Jesus é o Senhor, que Jesus ressuscitou dos mortos. Sem contar que se você fosse inventar uma história, não usaria testemunhas femininas no mundo antigo. Nas Escrituras está escrito que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus Cristo. Se você estivesse tentando inventar uma história, jamais faria isso. Sinceramente, que a sua alma descanse em paz, que Deus consola os Estados da América e que Deus consola a direita global e proteja pessoas de bens, principalmente servos. Eu descobri que o Kirk não era apenas um ativista, mas ele era um pregador do evangelho. Ele era um sábio, um jovem sábio. Na Bíblia nós encontramos jovens sábios como Eleú. Eu admiro muito aquele rapaz, Eleú. Um jovem sábio, que tinha uma palavra mais sábia acima dos sábios que vinham conversar com Jó. Existem jovens sábios, jovens que Deus coloca a sabedoria antes do tempo. E os sábios que estudaram, que se formaram para isso, olham, não conseguem entender, porque Deus, ele faz coisas que às vezes o mundo olha, não entende a lógica. Você olha, estudou até que nível para ter tudo isso, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento? Você não vai ter nenhuma resposta. Deus é capaz e Ele tem feito isso. Que Deus abençoe a todos, muita paz. Eu peço que vamos orar, vamos buscar a proteção divina. Estamos a ver num tempo totalmente complicado. O tempo que o coração do ser humano estragou. E o sistema, principalmente a esquerda, está frustrado. O sistema da esquerda está frustrado. Os que mandam por detrás. Você pode pensar que a esquerda é aquilo que você vê. É o presidente fulano, o ministro fulano, o STF. Não, não é bem assim. Existem pessoas que mandam por trás. Mandam nessas pessoas. E eu te digo, no sistema, os que mandam, na verdade, são os próprios demônios, os donos dos bancos, os donos do sistema financeiro, os donos. Até esses países estão tão endividados até o pescoço, tá? Eu diria dono de dinheiro, os donos de dinheiro, os donos. Mais ou menos isso. Que Deus abençoe a todos, mas Jesus Cristo nos prometeu. Quando as coisas estiverem a acontecer assim, desta forma, devemos olhar por alto. Levantai as vossas cabeças. Os tempos estão maus. Estamos a viver os maus tempos. Que a alma do Kirk descanse em paz. Que Deus proteja todos os tementes a Deus que estão no meio dessas confusões. O jovem conseguiu formar muitos próximos Kirks. Ele ia nas universidades para trazer um conhecimento que o sistema não quer que esses jovens tenham. Ele conseguiu ajudar muita gente. Porque vendo jovens reunidos, chorando desta forma, é porque ele conseguiu mesmo preparar. Então se preparem, porque vai ter vários Kirks, não só nos Estados da América, no mundo. Que Deus abençoe. Graças a paz em nome de Jesus Cristo.